Amor Antagônico, 1986. O amor entre homem e mulher é coisa muito forte. Quando está vivo e presente, tudo é tão bom e tão fácil. O amor perdido, rompido, rejeitado, dói muito, queima dentro do peito. Tal fogo, devorador e implacável. Essa chama que se abranda e se reanima e queima, até o tempo torná-lo insignificante, cicatrizar o coração. Só o tempo talvez possa ser maior que o amor-paixão, só o tempo. Este é um dos poemas de uma antologia poética semovente, livro recentemente lançado pelo escritor e produtor cultural Juliano de Rosa, aqui em Caxias do Sul, que nos brinda com a sua presença aqui no programa. Ele também é engenheiro civil. É uma honra tê-lo conosco. É um prazer estar aqui no programa Café com Letras. De fato, o livro é um lançamento agora recente e gostaríamos que pudesse essa exposição no Café com Letras elucidar mais o que existe no nosso livro de poesias. E gostaríamos também de parabenizar a Câmara de Vereadores pelo espaço que fornece para a cultura aqui de nossa cidade, com o Café com Letras. Um espaço maravilhoso e altamente elogiado. Olha, Juliano de Rosa, vindo de ti, ficamos muito envaidecidos, e indo direto ao livro, posso te dizer que nos últimos tempos não havia lido um livro tão bom, do ponto de vista de densidade de conteúdo, de provocação, de fluidez e também de facilidade de ler, porque uma coisa é fazer um texto complexo que o sujeito fique quebrando a cabeça para ler, outra é fazer um texto complexo que a leitura tenha fluidez e provoque satisfação em quem está debruçado sobre o livro, digamos assim, naquele autêntico termo de quem senta na cadeirinha, coloca o livro sobre a mesa e fica ali folheando e degustando a leitura. E eu iniciei já quando tu falas do amor-paixão, e aí remetendo lá ao mestre Vinícius de Moraes, né, o amor-paixão é aquele mais tórrido, aquele que mais judia, no termo do Galdério, assim, que o sujeito sente de fato aquilo que tu falaste, quando tu conquistas uma mulher, ou a mulher conquista o homem, mas aqui é a perspectiva muito do homem em relação à mulher, né, que nós estamos falando no livro. Então, a paixão que vai bem ali, o amor que se consolida, tudo certo. Agora, quando por um motivo não é correspondido, ou tem aquele desfecho inesperado, aí a coisa complica, né? A temática do amor, da paixão, é uma temática que ela faz parte da nossa vida, é talvez o âmago da nossa vida, e a questão dessa disposição ao amor, à paixão, a procurar o ser que nos completa. Esta questão é uma questão que afeta a todas as pessoas. O livro, quando me propus a fazer essa compilação, porque ele é uma compilação de poesias que foram escritas ao longo de vários anos, né? Então, nós temos ali mais de 30 anos transcorridos dessa escrita da poesia. Você vai ver que temos poesias falando sobre amor, sobre paixão, escritas quando eu tinha 20 anos de idade, e agora, mais recentemente também, a paixão ela não nos abandona, graças a Deus. E uma das questões, eu sempre prezei pela escrita prazerosa. A escrita pelo prazer da escrita e a escrita como uma sublimação das coisas. Você conseguindo passar para o papel aquele retrato, aquele momento do sentimento que você está passando, que você está sentindo. E eu vejo muito na questão da poesia a possibilidade de todas as pessoas, ao fazer a leitura de um texto como esse, poderem refletir sobre si próprio, porque essas questões que nós temos, e não é só sobre amor e paixão que o livro trata sobre N outras coisas, essas questões da nossa vida estão em todos nós, tá? E nós podemos, então, com isso, na leitura de uma poesia, do autor que seja, a gente pode se
transpor para aquela situação e transpor aquela situação para a nossa vida pessoal, para os nossos conhecimentos. Nós começamos falando de amor, paixão, e tu vais atentando para os blocos temáticos do livro. Também há um facilitador, porque quando nós falamos da qualidade do livro de mais de 30 anos, e aí eu li, fiz propositadamente, quando ia ler, a data entre parênteses, e acontece aqui pegando aleatório, Longe, 1993, Paz, 1992. Os poemas vão aleatoriamente, mas sempre frisando o ano. Então, o que há? Há um zelo bastante grande da tua parte no sentido de tornar público esses textos, embora alguns deles já tivessem figurado em antologias poéticas, mas, ou seja, tu guardaste durante muito tempo e te reservaste também uma periodicidade substantiva para que o teu processo criativo fosse amadurecendo. E daí aqui vem pelas datas. Os blocos temáticos vão arte, fé, filosofia, morte, aí mulheres, desejo, amores, filhos, sentidos, drama social. Então pegam diversos campos pelos quais o sujeito precisa amadurecer como cidadão, como homem, enfim, dentro dessa ideia movente aqui que se propõe o teu livro. Tu já atingiste isso? Ou aqui o livro é, digamos, a tua ambição? Espero um dia chegar nesse patamar de maturidade. A pessoa, Fábio, a pessoa humana é sempre uma pessoa em construção. Claro. Tá? Ela, até o último dia de nossa vida, estaremos sempre aprendendo alguma coisa ou passando algum conhecimento, alguma vivência para alguém. Então, eu coloquei as datas pelo motivo de poder dar unidade para o livro e permitir com que as pessoas conseguissem vislumbrar o porquê de uma diferença de visões, de sentimentos, sobre às vezes um mesmo tema, o porquê isso acontece. Nós amadurecemos, ao longo do tempo, o mundo muda. Por isso o título Ser Movente é aquilo que se move, e uma aquilo síntese que muda. disso já está no prólogo, né? O prólogo do livro, que é uma folha de apresentação anterior ao sumário, ele já faz uma síntese dessa Perfeito. tua proposta. No prólogo, o prólogo ele já antecipa que naquela montagem, na escrita do livro, são vários eus. Tá? Inclusive, mais ao final, quando diz da compilação, da revisão, diz assim, praticamente um sósia meu, não fui eu, é um sósia meu, porque eu não me reconheço mais em vários poemas. Tá? E isso vale para as pessoas, de uma forma geral, como a gente muda ao longo do tempo, e a mutabilidade, a mudança é uma coisa que é inerente do ser humano. Vamos dizer assim, vou puxar agora do rock and roll, os Rolling Stones já falavam que as pedras que rolam não criam limo. Tá? É uma coisa que a gente tem que se reconstruir e tem que se adaptar ao mundo, que o mundo ele é mutante também, e nós temos que todo dia nos adaptar àquele novo mundo que nasce a cada dia. E pegando dentro dessa perspectiva temática que tu tens colocado no decorrer do texto, como é que tem funcionado, por exemplo, a ode à mulher? Porque há aqui uma dedicação e há um motivo para isso. Só ver pela própria dedicatória do livro que tu fazes a tua própria mulher e as tuas filhas. Então, tu tens, digamos assim, tua própria vida marcada por mulheres que te rodeiam, digamos assim, pelo menos no cenário doméstico. Isso tem uma grande influência. E aí nós podemos ler no teu repertório de poemas, desde aqueles mais tórridos, lascivos, até outros até um pouco inocentes, assim, de juventude, aquele cara que quer um romance mais idealizado, aquela musa, sei lá, o amor platônico, digamos assim, que o pessoal fala, totalmente idealizado, até aquele assim, do sujeito enlouquecido, assim, praticamente numa perspectiva só de realização de homem e mulher, sem maiores complexidades, assim, corporal, se podemos dizer assim,
dentro da terminologia que nos permite aqui o espaço. Com certeza. Mas enfim, tu és muito marcado pela presença de mulheres. Que influência isso teve, e fica muito claro que teve influência, mas de que forma tu te sentes marcado por essa convivência com as mulheres, filhas, daqui a pouco amigas que também não estão citadas aqui, ou relacionamentos anteriores, por aí afora? Bem, eu entendo assim que a pessoa humana, ela é alguma coisa incompleta nela própria. Tá? Uhum. Isso é uma visão particular minha. E a gente se complementa com aquela união com a mulher amada, com a pessoa amada. Tá? Então, essa procura pelo ser amado é alguma coisa que faz parte, sim, da temática que aborda o livro. É alguma coisa que vem junto com a minha juventude, né? Ao longo dessa juventude, a busca pelo par, pela pessoa que me complementa, né? E aí depois abordo também, já no caso, a minha esposa, a Eliane, falo das minhas filhas, que é uma decorrência natural quando você monta a sua família e tal, né? Falo dos filhos, são uma coisa maravilhosa na vida da gente. Mas, em suma, a questão de você conseguir atingir uma plenitude, né? E, digo mais, uma plenitude e uma estabilização do seu ser com a descoberta da pessoa que lhe completa. Uhum. Nós falávamos, e eu sempre falo aqui, as pessoas vão achar que é combinado, mas não é. Antes da gravação, quando os câmeras aí estão organizando aqui todo o palco de gravação, nós conversamos com o entrevistado e tal. E o Juliano de Rose é engenheiro de formação pela URGS e por profissão também. E se dedicou à poesia. E eu provocava, mas um engenheiro e faz uma poesia com tanta densidade e tal. E o Juliano dizia, não, mas o engenheiro ele é mais metódico, tem as normas, tem as regras. Então na poesia é quando eu consigo ficar menos disciplinado, digamos assim, um pouco mais anárquico para a própria criatividade. E aí tu citavas um dos heterônimos do Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, que é engenheiro. Os três principais heterônimos, digamos assim, do poeta português eterno, Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. O Alberto Caeiro mais bucólico, o Ricardo Reis um pouco mais sentimental e o Álvaro de Campos é engenheiro um pouco mais rígido ali, com as metodologias. Que é aquilo que tu falas, quando o poeta já não se identifica com o personagem do poema, ou seja, a complexidade de personalidades que o Fernando Pessoa tinha era tamanha que ele se multiplicava em outras identidades e aí havia reflexo nos heterônimos. Então, o teu heterônimo aqui é o Álvaro Campos de formação, mas quando vai para as páginas já não é mais. Mas, com certeza, minha identificação com o Álvaro de Campos, as poesias, por exemplo, a Tabacaria. A Tabacaria é um poema fantástico e fala da nossa questão existencial, do para onde vamos, o que a gente tem. Quando ele diz que ele nada é, nada será, mas ele guarda dentro dele todos os sonhos do mundo. Tá? É alguma coisa fantástica e é aquele contraste que é a própria pessoa, a essência da pessoa humana. Tá? Esse contraste. E você falava do Fernando Pessoa, mas nós podemos dizer também de outros artistas, outras pessoas. Tu fazes uma homenagem ao Mário Quintana em alguns dos poemas aqui também, né? Sim, sim. Quero citar especialmente o Walter Paza, tá? O poeta Walter Paza caxiense, que escreveu O Fundo das Almas, Vila Seca, Casa das Lembranças. São poesias fantásticas, tá? De um escritor caxiense e que também estão lembradas aqui. Eu faço, juntamente com a questão de relembrar Mário Quintana, em algumas das minhas poesias e homenagear Mário Quintana, mas quanto ao poeta Walter Paza, eu faço um contraponto. Ele escreveu uma poesia muito bonita chamada A Ponte,
e eu fiz o contraponto com a outra ponte, dando uma visão praticamente oposta à dele, dentro do respeitosamente, né? Mas fazendo essa brincadeira, né? De poder dar uma visão diversa, né? E no final concluindo que para a ponte, né, só é temerária a solidão. Nossa, é sempre interessante. Nós estamos chegando na metade do programa e o pessoal faz sinal aqui para mim. Nós temos um quadro chamado As Dicas do Autor. Então vamos rodar a vinheta. Olha, as dicas do autor do Café com Leite essa semana recebendo o Juliano de Ros com a antologia poética Semovente. Eu gostaria, Juliano, que tu compartilhasses com quem nos acompanha nesse momento dicas, autores, podem ser clássicos, podem ser lançamentos. Nós já falamos de alguns aqui, digamos assim, na primeira parte, mas eu gostaria que nós continuássemos nessa toada. O que tu tens para compartilhar que quem está nos acompanhando em casa deveria, digamos assim, procurar e também se dedicar na leitura? Bem, gostaria de citar uma escritora caxiense, tá, que inclusive faz a introdução do nosso livro, a Ângela Broilo. Ela tem uma obra maravilhosa, foi vencedora do Açorianos. Ângela Broilo que faz a orelha, digamos assim, aqui. A elaboração da chamada orelha, grosso modo. Orelha do livro. E ela tem a obra chamada Hiperestesia, uma obra fantástica, né? Recomendo a todos os leitores. É uma obra que tem uma conotação, inclusive dentro do Brasil, com a cultura indígena e mescla isso com a nossa cultura de colonização, de civilização europeia. É muito interessante como transcorre a história ao longo desse livro. Mas gostaria também de citar alguns clássicos, Fábio. Clássicos que, para mim, fazem parte da minha formação, da minha vida. Por exemplo, falar da famosa A Mulher de 30 Anos, de Balzac. Você falava da ligação Balzac que a gente tem com as mulheres, com vamos dizer assim, aquele culto à estética feminina, tá? Que na verdade tu dedicas boas páginas aqui a propósito disso. Isso, inclusive citei também o Balzac quando falava perfeição, tá? É um verso muito curtinho, diz assim: e ele não pôde comparar a perfeição dela a nenhuma outra perfeição que conheceu em sonho ou delírio. Só para situar as pessoas, no contexto do século XIX, desse romance A Mulher de 30 Anos do Balzac, 30 anos já era considerado uma meia-idade, digamos assim. Então a mulher chegava aos 30 anos num status de maturidade. O que hoje já a meia-idade vai ficar lá pela faixa dos 40, 50, enfim. Exato. Então, por isso a mulher de 30 anos. Exato, né? Exato. E é um livro também com uma história muito interessante. O Balzac é um escritor riquíssimo, um escritor que tem a comédia humana. Ele conseguiu fazer um compêndio reunindo centenas de personagens. É uma coisa fantástica. Gostaria de citar O Morro dos Ventos Uivantes, tá? Uma obra que me impressionou demais, da Emily Brontë, escritora inglesa, tá? E esse é o único romance desta escritora e que foi muito mal recebido à época também, final do século XIX, e foi muito mal recebido à época e depois tornou-se um dos clássicos da literatura inglesa e internacional. Tá? Tem dessas coisas, né? Exatamente. E nós podemos também, na parte da poesia, não poderia deixar de falar do livro A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. E pegando o contexto lá da Segunda Guerra Mundial. Se consegue obtê-lo em antologias, né? E aí então tem o famoso A Flor e a Náusea. Eu acho que é um dos melhores poemas, né, da língua portuguesa. Tem tudo a ver com... Escrito em 1945. O contexto da Segunda Guerra é a bomba de Hiroshima e Nagasaki lá, né? Sim, escrito em 45, mas ele tem um contexto social que ele poderia ser aplicado hoje. Sim. Você lê hoje, você se reconhece as situações hoje, né, com aquilo que foi escrito em 45.
tem muito a ser verificado. Do ponto de vista de estilística, já que nós fizemos aquela brincadeira, grosso modo, mas não brincadeira, tentamos fazer uma correlação ali com a perspectiva do engenheiro que pratica poesia. Como é que tu te organizas? Temos o prólogo ali falando de uma variação do próprio ser poeta no decorrer da sua existência e do processo criativo. Só que essa multiplicação de versões de um próprio texto em diferentes momentos reproduzem o próprio ato da escrita. Dificilmente nós lançaremos um livro, ou que seja até uma matéria jornalística, dentro da minha perspectiva diária, a partir de um primeiro escrito. Sempre tem algo ali, uma frase a cortar, alguma coisa a arrumar e tal. Do ponto de vista, então, criativo, como é o engenheiro que ali sai da sua rotina e senta para produzir poesia? Também precisa de uma certa organização para escrever poesia. Sim. Do histórico do livro, todos esses poemas foram escritos no papel, tá? São manuscritos, foram passados para o computador, tá? Cerca de uns 2 anos. Quase aquele, desculpa te interromper, quase aquele compositor que está no bar, tem uma ideia, aí bota Sempre. o trechinho do guardanapo e devolve. Fábio, eu tenho em papeizinhos, sabe, blocos de anotação, é uma loucura. Que o Cazuza fazia tudo muito dentro de uma isso, pasta, né? Aí disse, vamos passar a limpo e tal. Bom, mas a gente vai perceber que temos, até pela forma de apresentação, pontuação e tal, são versos livres, versos brancos, tá? Que são características do modernismo, pós-modernismo, tá? E nós temos também aqui como características, para citar, alguma coisa que vem do simbolismo. Tá? Eu cito muito um autor também famoso, muito reconhecido no Brasil, clássico, né? O Cruz e Souza. Cruz e Souza, talvez o maior poeta simbolista brasileiro, tá? Catarinense, negro, nascido Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis. Olha aí. Tá? Florianópolis. Verdade. E Cruz e Souza, ele tem um dos melhores poemas simbolistas da nossa língua. E você vai encontrar isso aqui no livro, falando sobre o branco, falando sobre a alvura, falando sobre a questão das nuvens, sobre o céu, sobre essas coisas que tem muito a ver com a poesia simbolista. Que é o detalhe do ambiente. É uma pergunta difícil de falar, difícil contemplar todos os enfoques quando nós estamos na leitura. Eu te confesso que acho um pouco chato fazer aquela ficha de leitura e chegar aqui com as perguntas pré-determinadas. Então, eu faço a leitura, vou imaginando como vai ser o bate-papo e tento trazer aqui. Agora me vem em mente. Tu fazes muitas descrições de ambiente, de sensações. Em dados momentos é inevitável o emprego de adjetivos, mas tu não fazes isso de forma abusiva. Tu tens um cuidado para economizar nos adjetivos, porque é algo muito caro para o jornalismo, quando nós vamos descrever os relatos, enfim. E eu acho muito interessante quando vejo um livro que tenta conceituar sem abusar dos adjetivos, que se torna muito cômodo cada vez que eu for classificar, principalmente sensações, abusar dos advérbios ou adjetivos. Tu utilizas, mas parece que há um certo cuidado. Sim, porque mas é natural da escrita. Uhum. Tá? A questão do uso dos adjetivos de uma forma exagerada, ele termina levando a uma escrita pesada, uma escrita que ela não condiz com a questão, muitas vezes, da forma de você conseguir transmitir aqueles sentimentos, tá? Que você consegue transmiti-los com o uso de outros recursos, tá? Inclusive recursos, figuras de linguagem. Assim, mas dá mais trabalho. Abusamos das figuras de linguagem. Mas dá mais trabalho. É trabalhoso. Mas aí eu quero citar, quando você falou do processo criativo ali, vou citar Mário Quintana, mestre sempre Mário Quintana, e ele dizia em um dos seus poemas lá, tentei em vão desentortar versos tortos. Tá? Então acontece às vezes da gente, após o processo criativo, tentar desentortar os versos tortos, né?
É o típico gaúcho peleador ali, está Tá certo. persistindo ali para tentar corrigir. Juliano de Rosa, olha, é uma honra poder te receber aqui, falar de semovente. Ah, a propósito, ainda temos alguns minutos, então justifica o título aqui, o semovente. O semovente, te dizia que o semovente, um conceito mais antigo, era do direito, da área da contabilidade, sobre determinados bens que podiam se mover, como até o próprio gado e tal. Mas modernamente nós temos aquilo que se move, aquilo que muda ao longo do tempo, e aí eu faço uma homenagem à questão da mutabilidade das pessoas, do ser humano, do próprio mundo. O mundo é um mundo em mutação. E por isso o termo semovente ele se adaptou muito bem ao livro. E aí o leitor mais atento também vai perceber a mutação da própria capa. O semove, semovente, emovente e ovente. Então, E da capa, quero também salientar o Marcelo Mussato, muito criativo, foi extremamente feliz. Legal. Na questão da, se você até puder mostrar, a questão da, parece uma pessoa movendo-se ali. Ah, sim, tem vendo? aqui. Da criatividade do Marcelo Mussato. Pegou lá. Então nós encerramos dessa forma. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Fábio, agradeço a todos aqui do Café com Letras. Muito obrigado. Acabamos de conversar então com o escritor e engenheiro que nos brindou aqui com a obra recentemente lançada em Caxias do Sul, o livro de antologia poética Semovente. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.